Fala pessoal, no vídeo de hoje vou abordar para vocês aqui liquidez externa, liquidez interna. Como que o ativo faz para fazer um movimento numa tendência, capturando liquidez e continuando a favor da tendência vigente. Por isso que muita gente entra no trade, faz a análise correta, acaba sendo estopado do trade e o trade segue a favor da análise feita previamente. Tá? Então, coloquei no gráfico Renko porque ele facilita um pouquinho a visualização, né? Mas você pode usar qualquer tipo de gráfico aí na sua análise que os conceitos são iguais, tá? Então, olha só. Aqui o ativo CRV ele encontra aqui numa nítida tendência de baixa, né? Toda essa tendência de baixa aqui. E olha como ele faz para capturar liquidez e seguir a movimentação. Primeiro você tem que identificar qual seria, digamos assim, as extremidades do range, né? O topo forte e o fundo forte, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem um topo e aqui a gente tem um fundo. Mas qual desses aqui no meio do caminho, eu posso considerar um topo forte ou um fundo forte? A gente tem que usar então a ferramenta da Fibonacci. Pega lá a Fibo, vem lá do topo do movimento e puxa. Se ele bater em 50%, significa que a estrutura já foi mitigada. Então, esse topo aqui em cima, né, originou esse outro topo aqui que já mitigou esse topo anterior. Então, ele não é o topo forte. Talvez o topo forte seja esse. Então, puxa a fibra desse topo, continuo, tá? Não pegou em 50, continuo, não pegou em 50, continuo, tá? Então, nesse momento do gráfico aqui, a gente não tem essa parte do lado direito do gráfico ainda, tá? Então, imagine que a gente esteja nesse momento aqui. E você acha assim, bom, possivelmente o range da estrutura seria toda essa movimentação aqui, tá? Por que que esse topo aqui eu não considero topo forte? Porque esse fundo originou um repique, que se eu utilizar a ferramenta da Fibo, esse repique não foi até 50%. Então eu considero isso daqui uma resistência, claro, né? Mas uma resistência não tão forte assim, tá? Por isso que eu puxei então e continuei a Fibonacci até o último fundo, entendeu? E aí nesse momento aqui a gente pode falar que a gente tem a liquidez externa, o topo, né? E o fundo do movimento. Então aqui seria a resistência mais forte e aqui seria o suporte mais forte dentro dessa estrutura, tá? Então, a partir do momento que o ativo comer, né, ou esse fundo ou esse topo, a gente fala que ele está pegando a liquidez externa, tá? E toda movimentação que acontecer entre esses dois vai ser liquidez interna. Ele vai criar topos e fundos aqui no meio e ele vai pegar, às vezes, liquidez para os dois lados, tanto para cima quanto para baixo, para depois entregar o movimento de queda, tá? E é o que acontece aqui. Olha só, o ativo ele sobe, né? Ele faz um fundinho, né? Faz um fundo ascendente, continua. A gente fala assim, opa, fez um fundo ascendente. Pega, come a liquidez aqui desse fundo, né? Fala assim, opa, consolidou aqui, caiu, fez um pivô de baixa. Agora é short. Sobe, pega a liquidez desse topo, entendeu? Faz um pivôzinho de baixa aqui, agora é tendência de baixa. O pessoal espera um pullback, entra shortado, ele vai, sobe, pega a liquidez desse topo, entendeu? E depois tem muita gente com stop aqui, ele vai, sobe mais, pega a liquidez desse e aí entrega, tá vendo? Então o ativo ele fica aqui no meio, pegando a liquidez para os dois lados e depois entrega o próximo movimento de baixa. Entregou o próximo movimento de baixa, nem sempre ele vai fazer todo esse zigue-zague, né? Mas pô, às vezes ele faz aqui no micro, né? Que aqui está no Renko. Se eu colocar no gráfico de vela e der um zoom in, pode ser que tenha, né? Uma movimentação de pegar a liquidez e aí conseguir entregar a movimentação, entende? Então, muito importante você definir o que, que é o topo forte, o que, que é o fundo forte, qual que é o range, e entender que nessa região ele vai capturar liquidez tanto para cima quanto para baixo e depois ele entrega a movimentação. E essa movimentação ela tende a entregar o próximo movimento quando todo esse zigue-zague aqui invadir essa zona aqui acima de 50%, tá? Quando invade essa zona, é aqui que você vai ficar prestando atenção em padrões gráficos que rompem para baixo, como ombro, cabeça, né, ou desenho errado, ombro, cabeça e ombro, tá? Vai prestar atenção nessa região em ombro, cabeça e ombro.
Você vai prestar atenção nessa região, em cunhas, aqui nessa região, para romper para baixo, tá? Em canais ascendentes, quando invadem essa região. Então você pensa assim, quando passou de 50%, tem padrão gráfico que rompe para baixo, já pegou bastante liquidez interna, agora sim é legal de entrar, tá? Para short, entendeu? Acreditando na sequência da movimentação. E em uma tendência de alta é o contrário, né? Você identifica aqui qual seria o fundo forte, possivelmente seria aqui um fundo forte, ó, tá? Identificar que durante a subida aqui ele vai fazer consolidação, vai romper para baixo, vai pegar liquidez e a partir do momento que entra aqui nessa região abaixo aqui de 50%, às vezes é a região para você entrar para retomar a tendência de alta, tá? Então sempre presta atenção nesse tipo de movimentação do mercado, ó. Tendência de baixo vou desenhar aqui, tendência de alta só ao contrário, né? Ele cria o range, tá? Criou o range, ele vai fazer aí a liquidez interna, ele vai romper fundo, rompe topo e depois ele entrega a movimentação de baixo, tá? De uma maneira que esse ponto aqui pegou liquidez interna e esse ponto ali ele está acima de 50% da FIBO, tá? Então esse é o movimento mais característico do mercado para pegar liquidez, tá? Outro tipo de movimentação que vocês têm que tomar cuidado é quando ele entrega um movimento de baixa, ele faz um canalzinho, pega uma liquidezinha aqui e entrega mais movimentos de baixa, tá? Isso aqui é muito perigoso, tá bom? Por quê? Vou desenhar aqui primeiro. Porque esse topo aqui, ó, muitas vezes não pegou 50% desse movimento aqui, ó. Tá vendo? Não pegou 50%. Então, esse daqui é um topo que não mitigou essa estrutura. Portanto, a FIBO continua. E aí, depois o ativo ele vem aqui, ó, faz isso aqui, pega aquele topo, você fala assim, opa, agora, né, vai acontecer isso e vai reverter. Porque aqui aconteceu um choque, o pessoal pensa, ou seja, um pivô, tá? Porque originou um topo que rompeu o topo anterior. Mas não acontece o choque aqui. Tá? Isso aqui é uma pegadinha. Por quê? Porque esse topo não é um topo forte, porque esse topo ele não pegou 50% dessa estrutura de queda aqui. Então a FIBO é todo esse movimento. E aí o mercado ele faz isso. Entendeu? E todo mundo fica comprando aqui, esperando com stop aqui e ele pega e entrega o movimento de queda. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas no mercado que tem acontecido demais ultimamente, tá? Então, para um pivô real, tá? O ideal é que ele caia, né? Ele pode fazer a consolidaçãozinha aqui, entendeu? Só que esse movimento aqui tem que pegar pelo menos 50% desse movimento aqui, ó. Pegou pelo menos 50%, opa. Tá? Pegou pelo menos 50% desse movimento ali, ó. Pegou lá. Aí sim, ele vai fazer um movimento aqui de queda, tá? Comendo ali. E depois ele pode reverter assim, pra cá, tá? Aqui nós temos um choque verdadeiro. Não sei se vocês entenderam isso que eu quis dizer, tá? Aqui nós temos um choque verdadeiro. Logo, se aqui a gente tem um choque verdadeiro, a chance de acontecer então um fundo ascendente e depois um topo ascendente aumenta demais, tá? Porque esse topo pegou 50% da estrutura de queda e aqui sim nós temos então um ombro, cabeça e ombro técnico, tá? Então muito cuidado em ombro, cabeça e ombro, aonde, digamos assim, o movimento aqui do ombro esquerdo para a cabeça, esse daqui não pegou 50% da estrutura anterior, tá? Se esse movimento aqui pegou pelo menos 50% da estrutura anterior e depois ele foi quebrado, né, no próximo movimento, aí a gente tem o ombro, cabeça e ombro, tá? Que tem uma altíssima probabilidade de funcionar.